Então, amados, hoje a gente vai, Hoje eu quero refletir com vocês a respeito da fé. Eu queria te convidar, por favor, em nome de Jesus, a abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. A gente vai ler de começo assim, o versículo 1, 2 e 3. Isso aqui é NVI. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quem está curtindo o sol aí, gente? Quem está curtindo esse solzão abençoado de Deus? Glória a Deus, hein? Esse sol tá top, como diz o pastor Rogério. Tá top o sol, glória a Deus. É bênção de Deus, não é verdade? Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1 a gente vai ler. Esse versículo ninguém conhece, né? E ninguém nunca... Ai... E diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Assim, apesar de a gente, quando fala assim de fé, vamos falar sobre fé. A gente já fala logo, mas de novo, a gente fala de fé o tempo todo, mas, cara, apesar de falarmos tanto a respeito de fé, não sei se você já notou, mas quando a gente é colocado numa situação difícil, a gente às vezes se esquece da fé. A gente não usa a nossa fé da forma como deveríamos, justamente porque a gente se esquece daquilo de quem Deus é. Então, como eu disse na última ministração, nós temos a necessidade de refletirmos diariamente, continuamente, a respeito de tudo aquilo que Deus é. Porque a fé, como diz a palavra, ela é a certeza de coisas que nós esperamos. Se nós esperamos, então nós confiamos. E aí, como diz a palavra, ninguém espera aquilo que se vê. A fé não tem a ver com aquilo que a gente está vendo. A fé não tem a ver com as nossas possibilidades. A fé não tem nada a ver com aquilo que eu posso fazer. A fé tem a ver justamente com as nossas impossibilidades. Com aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que não tem jeito aos nossos olhos. Com algo que não existe. Porque como diz a palavra, se a gente for ler e refletir lá, o primeiro capítulo de Gênesis, a gente já tem palavra o suficiente, coisa o suficiente para basear a nossa fé. Então, a nossa fé, ela não é movida por algo, por uma utopia. A nossa fé, ela não é movida por aquilo que a gente vê, ou a nossa fé, ela não é movida pelo que a gente acha. A nossa fé, ela é movida por aquilo que a gente crê. E aí, tudo depende de onde nós temos colocado a nossa fé. E aonde está o nosso foco, ali a gente vê como está a nossa fé. Se a gente foca simplesmente nas impossibilidades que não vai acontecer, que não tem jeito, é porque há algo errado com a nossa fé. Porque, como diz a palavra, Deus, Ele por meio da palavra, Ele criou o universo. Pense que no início, nada existia. E Deus fez do nada se multiplicar e assim a terra foi povoada. Não existia homens. E Deus criou um homem e a terra se multiplicou por meio desse homem, por meio daquela mulher, da Eva. Isso tudo é por meio de quê? Por meio da fé. Então a gente crê nisso tudo por meio da fé. E a nossa fé, a nossa confiança
ela é baseada justamente naquilo que a palavra declara, naquilo que Deus diz ao nosso respeito. E aí é que está o problema. Se eu não reflito na palavra, eu não vou ter o que me lembrar na hora da situação, na hora da angústia. Se eu não reflito naquilo que Deus, Ele me aconselha, se eu não reflito na Bíblia, no momento em que eu preciso da palavra, do incentivo, da fé, eu não vou conseguir me mover. Porque a gente move o sobrenatural por meio da fé. Gente, o natural a gente já vive. Viemos aqui hoje, tudo que a gente poderia fazer, a gente já fez. Tomamos banho, né? Viemos até aqui hoje, voltamos para casa. Isso é o natural que podemos fazer. Mas Deus nos chama para viver uma fé sobrenatural. Tanto que Jesus ele fala que ele iria, mas que os discípulos fariam obras ainda maiores. Por quê? Porque agora o Espírito Santo estaria nos discípulos e haveria então a multiplicação da obra de Deus. Haveria a multiplicação do reino de Deus, porque o Espírito Santo iria usar cada um daqueles discípulos. E hoje a gente vê a palavra, os milagres de Deus em todo o mundo. Só que a gente precisa alimentar a nossa fé. A gente precisa focar a nossa fé. E a gente precisa aprender quem Deus é, entender quem Deus é, para que no momento da aflição, no momento da angústia, a gente consiga se manter mesmo no meio da dificuldade. Porque o problema não é passar pela dificuldade, porque todo mundo aqui passa por um vendaval, todo mundo passa por um problema, todos nós passamos. Mas, cara, o ruim é você passar por isso tudo sozinho. O ruim é você passar por isso tudo sem Jesus, sem Deus. Então, há coisas que nós iremos pedir que Deus irá fazer. Há coisas que nós iremos pedir e que Deus não vai fazer da forma como nós queremos. E há coisas que nós iremos pedir que Deus ele não irá fazer e irá permitir a gente passar por aquela situação. Só que o importante, o melhor disso tudo é que Deus ele está sempre conosco. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Olha só, a palavra de Deus fala que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, ele fala que ele jamais se esqueceria de nós. Ele jamais esqueceria de você. Então tudo volta para quem? Volta para Deus. Volta para a palavra. Então precisamos entender o Deus que nós estamos servindo. O Deus que nós servimos, o Deus que nós buscamos, o Deus que nós entregamos a nossa confiança, que nós entregamos a nossa vida, é o mesmo Deus que fez com que uma mulher estéril, a esposa de Abraão, tivesse um filho e desse filho se multiplicasse a descendência de Abraão. É esse Deus que a gente serve, é esse Deus que a gente busca. Deus, ele é imutável, a imutabilidade é uma característica, é um atributo de Deus. Deus, ele não muda, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. O Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus bondoso, o Deus de justiça. É esse mesmo Deus que nós servimos. Só que o problema está em quê? A palavra de Deus fala que nos fins dos tempos, por aumentar a iniquidade, a fé de muitos se esfriaria. Por quê? A gente se esquece de focar no Deus que tudo pode fazer, no Deus que sempre foi, que sempre será, e foca nas situações. A gente não precisa de ver as coisas acontecerem para começar a declarar. A gente não precisa ver as coisas se moverem para começar a mover a nossa fé. Não. A gente move as coisas, a gente move o sobrenatural por meio da nossa fé. Por meio da confiança na palavra de Deus. É essa palavra que move a nossa fé. Então, Deus, ele não tirou o povo do Egito para simplesmente passar 40 anos no deserto. O povo passou simplesmente
porque se esqueceu da grandeza do Deus que havia os tirado do Egito. Gente, eles viram tudo aquilo acontecer. Eles viram os prodígios, maravilhas, o mar se abrindo. E quando chegou no deserto, eles se esqueceram de tudo. Por quê? A fé deles, a confiança deles estava baseada apenas naquilo que eles viam. Então, o que eles viam era o que norteava a fé deles. Tanto que eles pediram, né, sentiram vontade de comer carne e insistiram para que Moisés orasse, né? Até que Moisés orou e Deus fez com que do mar saísse codornizes. E Deus fez cair maná do céu, comida do céu todos os dias. Todo dia de manhã tinha comida para aquele povo. Mas o povo, eles se esqueciam constantemente de quem Deus era. E por isso ficaram 40 anos naquele deserto. Era a vontade de Deus? Era o plano de Deus que eles ficassem 40 anos no deserto? Não, claro que não. Deus não quer que nenhum de nós pereçamos no deserto. Só que no deserto, na dificuldade, é justamente o momento de nós demonstrarmos para Deus a nossa fé e confiança nele. Porque às vezes vai parecer que Deus não está perto. Às vezes vai parecer que Deus não está ouvindo a nossa oração, mas nós precisamos continuar na nossa fé e confiança no que Deus pode e faz por cada um de nós. Porque a fé, amados, não é um achismo. A fé não tem a ver com aquilo que eu sinto no coração. Eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que falar aqui que todos vão ser curados. Não. É claro que há momentos que está o sobrenatural de Deus e que a gente declara, mas a fé não vem de sentimentalismo, não vem de achismo. A fé vem justamente da palavra de Deus, daquilo que a gente crê. Então, não espere as coisas se moverem. Não espere algum sinal para você mover a sua fé. Mas mova as situações da sua vida por meio da fé. Por meio daquilo que o Senhor disse que vai fazer. Então, Deus, quando Ele tirou aquele povo do Egito, e eles chegaram no Mar Vermelho, o Senhor não os deixou ali desamparados, né? Os egípcios estavam vindo, né, atrás deles e Deus não os deixou desamparados. Deus fez com o quê? Fez com que o mar se abrisse. Então, gente, Deus, Ele sempre providencia aquilo que a gente precisa. Deus não nos tirou do deserto para morrer na praia. Deus não tirou você do mundo, do império das trevas, para você perecer no deserto. Deus não tirou você da morte para fazer você morrer em outro lugar 1000 vezes, não. Jesus, Ele fala que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, Cristo não morreu para que nós vivamos uma vida medíocre. Ele morreu justamente para que essa fé, que é um dom de Deus, ela crescesse dentro de cada um de nós. Ele morreu justamente para nos trazer esperança. Porque a abundância não tem a ver só apenas com aquilo que nós temos, mas a abundância tem a ver também com aquilo que está dentro de nós, com a capacidade de nós nos mantermos em paz, mesmo diante das tribulações, né? E a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo em Manaus, tudo o que está acontecendo é desesperador. E o que a gente precisa fazer? Nos mover por meio da fé. A gente precisa orar. E se pudermos fazer alguma coisa, né? Também precisamos fazer, porque isso demonstra a nossa fé. Mas a gente não pode deixar que há situações, que tudo isso que está acontecendo, que acontece na nossa vida, norteie a nossa fé. Porque o que norteia a nossa fé é a palavra de Deus. Se nós nortearmos a nossa fé por aquilo que a gente acha ou por aquilo que a gente sente, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. Porque a gente vai sempre estar dependendo de sentir e de achar. Quando a gente tem a coisa mais palpável,
a coisa, aquilo que mais verdadeiro podemos ter diante de nós, que é a palavra de Deus. Então, a fé não é uma utopia. A fé não é um machismo, não é uma coisa que a gente sente. A fé é a confiança na palavra de Deus. A confiança naquilo que Deus pode fazer. E por que é importante a gente constantemente voltar nessa tecla da fé? Porque justamente no momento de tribulação, a gente começa a falar, mas será que Deus vai fazer? Será que Deus quer fazer? Mas isso é tão difícil. Não. A gente precisa declarar por meio da fé. Se é bom, se é perfeito, se é agradável, se é algo que edifica, sim, é a vontade de Deus. É claro que nem sempre Deus irá fazer da forma como queremos. E isso depois a gente consegue compreender, porque Deus, Ele sempre nos ensina todas as coisas, Ele nos faz entender todas as coisas. Mas a gente não pode viver uma fé utópica. A gente não pode depender de situações para mover a nossa fé. Então, em nome de Jesus, traga à sua mente, traga à memória tudo aquilo que Cristo já fez por você. Assim como você, assim como todo mundo, eu já passei por muitos momentos ruins na minha vida, que foi necessário eu trazer a memória, e aí já me peguei em muitos momentos da minha vida ministrando para mim mesma, pregando para mim mesma, falando comigo mesma a respeito da palavra de Deus. Para quê? Para eu poder continuar. Porque se a gente não traz à memória tudo aquilo que Deus já fez por nós, a gente se esquece de tudo que Deus pode fazer. Então aquele povo, eles tinham uma memória muito fraca, assim como nós temos hoje. Se esqueciam rapidamente de tudo que Deus havia feito. E aí não desfrutava do que Deus podia fazer, do que Deus poderia fazer. Porque se nós cremos no que nós não estamos vendo, a gente desfruta daquilo que a gente nem viu ainda. Agora, se a gente não crer, se a gente não confiar e não esperar, a gente não consegue desfrutar daquilo que a gente espera, daquilo que a gente deseja. Como diz a palavra de Deus, ninguém aqui foi até o céu. E por mais justo que um homem seja, ele não consegue conquistar a salvação. Foi necessário Jesus morrer naquela cruz por cada um de nós. Então, amados, Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu para que a gente venha ser envergonhado diante dos ímpios. Cristo não morreu para que a igreja dele venha ser envergonhada diante dos ímpios. Não. Não, 1000 vezes não. Quando Deus, ele fala que o povo dele iria ser cativo por um povo estranho, né? Pela Babilônia, eles ficaram lá cativos. Deus, ele também promete um futuro de paz e prosperidade. Por quê? Porque, na verdade, por meio da glória, por meio de tudo que acontecia na vida daquele povo, da sorte, da prosperidade naquele povo, o nome de Deus iria então ser glorificado. Então, tudo na nossa vida, na vida do cristão, é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E daí a gente pensa, cara, mas se tudo na minha vida é para o nome de Deus ser glorificado, como que Deus não irá fazer? Como que Deus não irá ouvir? Como que Deus não irá me atender? Amados, a nossa vida é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, Ele quer sim que vivamos uma vida de abundância. Mas o problema todo está na nossa mente. A gente coloca as impossibilidades na nossa vida. A gente coloca as incapacidades. Porque Jesus já quebrou todas as algemas. Já tirou todas as incapacidades. Já nos capacitou para todas as coisas. Nunca nos capacitou para mover o sobrenatural. Porque Jesus falou que tudo que pedimos em nome dele, ele faria. Porque o nome do Pai iria ser glorificado pelo que ele faria, pelo que ele faz. Então, a gente precisa crer nisso. A gente precisa trazer à memória tudo que Deus fez, tudo que está... Gente, imagine que quando
Abraão, Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela que eu vou te levar para outro lugar e eu vou te engrandecer o seu nome, por meio da sua vida, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus fez essa promessa a Abraão de paz, de prosperidade, de multiplicar a descendência, cara, ninguém tinha desfrutado disso ainda não. E nós hoje temos um livro com 66 capítulos, cheio de promessas, cheio de milagres, cheio de histórias, cheio de pessoas aqui, de testemunho de pessoas que viveram o sobrenatural de Deus. E às vezes a gente ainda se pega, se perguntando se Deus irá fazer, se Deus não irá fazer. Amados, precisamos crer. Ainda que Deus, se Deus chegar a não fazer, a gente continua crendo. Porque Ele tem um motivo para não ter feito aquilo que nós pedimos. E a gente entende depois. Eu falo por experiência própria, depois a gente entende por que Deus não fez aquilo que a gente pediu. A fé não é só quando tudo está bem, não. A fé é justamente quando as coisas estão ruins. É aí que você tem que declarar: em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus eu vou prosperar. Em nome de Jesus eu vou conseguir, porque a minha vida é para glorificar o nome de Deus. E eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus vai fazer por meio da minha vida, porque é para glória dele. Então, em nome de Jesus, traga à memória tudo que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza que muitas coisas Deus já fez na sua vida. A primeira coisa, Deus nos resgatou do império das trevas, né? Eu não costumo dar meu testemunho não, mas eu era uma pessoa completamente perdida, gente. A minha mente era perdida, sabe? Eu mesmo não achava que tinha jeito para mim. A misericórdia de Deus me alcançou, me resgatou. Então, eu já tenho muito motivo para agradecer a Deus. Eu já tenho muito motivo para quê? Que o mesmo Deus que me tirou, já me peguei pensando nisso. Falei assim, cara, não tem como. Deus não me tirou do mundo. Deus não me tirou do império das trevas para morrer na praia. Deus não me tirou de onde eu estava para morrer neste lugar. Para continuar nessa vida. Para continuar do jeito que eu estou. Ou para voltar para a vida que eu estava. Não. Deus, Ele quer que nós rompamos em fé. Que sigamos em frente, confiando que o mesmo Deus que fez, Ele continua fazendo. O mesmo Deus de Abraão é o Deus que a gente serve hoje. O mesmo Deus que fez lá é o Deus que fez hoje. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto é o Deus que nos sustenta hoje. Viva um dia de cada vez, cara. Viva um dia de cada vez, confiando que Deus, Ele irá suprir o dia seguinte. Porque Deus, Ele faz todas as coisas. Porque o Deus que estava na vida daquele povo é o Deus que está conosco hoje. E ainda melhor, o Espírito Santo dele habita em cada um de nós. O Espírito Santo dele nos vivifica, nos coloca de pé, nos fortalece, nos faz romper por meio da fé. E é por isso que ele diz que faríamos obras maiores, porque o Espírito dele está em cada um de nós. Então, em nome de Jesus, volte para casa hoje, lembrando, pensando que o mesmo Deus que fez, Ele continua fazendo. O mesmo Deus que tirou você do Egito é o Deus que vai te fazer passar pelo Mar Vermelho. Ele não nos tirou do Egito para morrermos em frente ao mar ou para morrermos dentro do mar. Não. Ele vai nos fazer passar ou flutuando, ou Ele vai abrir o mar, mas Ele vai nos fazer passar, porque Ele é Deus que tudo faz. Ele é o Deus do já. Ele é o Deus de palavra. Ele não é como nós que às vezes prometemos e não podemos cumprir. Não, Ele pode sim cumprir todas as coisas. E principalmente, gente, o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. O nosso Deus, ao mesmo tempo que fez com que o povo que pecou contra Ele fosse cativo por um povo estranho, Ele também ousou de misericórdia para com aquele povo. Tirou aquele povo daquela situação e mudou a sorte daquele povo. Amados, nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que
pensamos, do que aquilo que pedimos. Aquilo que você pede não é nada diante do que Deus pode fazer e vai fazer, se permanecermos confiando em Deus. Então confia na palavra de Deus. Não confia nas situações, ou não espere alguém falar algo bom para você. Confia naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida, porque Jesus falou: eis que vim para que tenham vida e vida com abundância. Isso quer dizer que tudo vai ser perfeito? Não. E quer dizer que mesmo nas aflições, Ele estará conosco. E a nossa vida, ela será abundantemente em paz, será cheia de paz, mesmo quando nós estamos nessa situação tempestuosa, nessa situação de dificuldades. Então entenda, Deus, Ele além de Deus, Ele é nosso Pai. Ele é nosso amigo, Ele é nosso irmão, Ele é nossa família. Deus, Ele é tudo em nós. E a gente precisa desfrutar dessa grandeza de Deus por meio da fé. Então, em nome de Jesus, se mova por meio da fé. Não olhe para a sua capacidade, não olhe para as suas limitações, se mova por meio da fé. Lembre-se de quem Deus é. Amém? Deixa eu ver, eu fiz algumas anotações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ninguém move o sobrenatural por meio do achismo. Foi o que eu acabei de dizer. A gente move por meio da fé. Foi assim que Moisés tirou o povo do Egito, por meio da fé. Ele rejeitou todos aqueles banquetes que o palácio lá do rei poderia ofertar para ele, para viver uma vida de piedade ao lado de Deus, porque ele sabia que para além daquilo tudo ali, Deus teria algo aguardado para ele após ele ser levado, após ele morrer. Então, nós precisamos crer em Deus, principalmente naquilo que Ele irá fazer após sermos levados desse mundo. Então, Abraão primeiro creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi justificado por meio de sua fé. Ele creu. E isso foi o suficiente para que Deus fizesse dele uma grande nação. Então, se nós temos certeza do que esperamos e em quem esperamos, desfrutaremos do que não vemos. Porque a fé é a confiança, é a certeza daquilo que a gente não vê, só que a gente espera. Porque a gente sabe que a pessoa que irá fazer, ela é poderosa para fazer aquilo que a gente espera. Então, em nome de Jesus, saia daqui hoje crendo que o Deus que trouxe você até aqui é o mesmo Deus que irá te levar adiante. O mesmo Deus que esteve com você hoje estará com você amanhã e estará eternamente. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito é o Deus que está com você. Então rompa em fé. Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que Deus fala que vai fazer. Fé em tudo que Deus é. Ele é poderoso. Ele é Criador. Ele tem o poder de multiplicar, ainda que nada exista. Ele faz com que haja multiplicação por meio do nada. É o que a palavra de Deus diz. Então, como não crer num Deus desse? Então, entenda. Tudo aquilo que Deus fez na sua vida é o começo de tudo que Ele ainda irá fazer, que Ele tem para fazer. Então, em nome de Jesus, não deixe de desfrutar daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém?